Relator no Conselho de Ética pede cassação do mandato da deputada Flor de Lis. Conselho deve votar relatório na próxima semana. Palavra final cabe ao plenário da Câmara. Flor de Lis é acusada de envolvimento no assassinato do marido, o que ela nega. O relator do processo da deputada Flor de Lis, PSD Rio de Janeiro, no Conselho de Ética da Câmara, Alexandre Leite, em São Paulo, leu nesta terça-feira primeiro parecer no qual pediu a cassação do mandato da parlamentar. Com a leitura, caberá ao Conselho votar o parecer, o que deve acontecer somente na próxima semana. Se o Conselho acompanhar o voto de Alexandre de Leite, o processo seguirá para o plenário da Câmara, ao qual cabe a palavra final sobre o tema. Flor de Lis pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Flor de Lis é ré na Justiça, acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ter sido a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Desde o começo das investigações, a deputada nega ter mandado matar o marido. Em depoimento ao Conselho de Ética em 13 de maio, Flor de Lis voltou a negar o crime e disse que se tornou pária na Câmara dos Deputados desde que foi denunciada. A parlamentar responde por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. A parlamentar não pode ser presa por causa da imunidade parlamentar, por meio da qual somente flagrantes de crimes inafiançáveis são passíveis de prisão. Desde setembro, Flor de Lis tem sido monitorada por tornozeleira eletrônica. A conclusão da leitura do relatório aconteceu por volta das 17h50. No entanto, a íntegra do parecer foi disponibilizado no sistema da Câmara assim que Leite iniciou a leitura. Segundo o Código do Conselho de Ética, o voto do relator deve permanecer lacrado até o dia da leitura em reunião pública, e os membros do Conselho não têm acesso antes. A representação contra Flor de Lis foi apresentada em agosto do ano passado pelo deputado Léo Mota, PSL Minas Gerais, após a deputada e os filhos dela terem se tornado réus no processo que apura o assassinato do marido dela. Como foi apresentado por um deputado individualmente, o caso teve que passar antes pela Corregedoria da Câmara, que em setembro de 2020 recomendou que a mesa diretora encaminhasse o caso para o Conselho de Ética. O processo ao qual a deputada responde na Câmara foi instaurado somente em fevereiro deste ano, já que o Conselho esteve parado no ano passado em razão da pandemia. No parecer lido nesta terça-feira, Alexandre Leite rejeitou o argumento da defesa de que o Conselho deveria aguardar o trânsito em julgado da ação penal a qual Flor de Lis responde na Justiça. O relator destacou que o processo no Conselho de Ética trata da quebra de decoro parlamentar. As provas coletadas tanto por esse colegiado, quanto no curso do processo criminal, são aptas a demonstrar que a representada tem um modo de vida inclinado para a prática de condutas não condizentes com aquilo que se espera de um representante do povo, diz o relatório. O relator considerou que as provas obtidas em mensagens coletadas após a quebra de sigilo telefônico e depoimentos dados ao Conselho de Ética e à polícia mostram que a deputada teve participação ativa no planejamento da morte de Anderson do Carmo. Além disso, os elementos colhidos indicam que a representada, a depender do conjunto de fatos que possa relacioná-la diretamente com os fatos imputados pelo Ministério Público, adota a estratégia de transferir a sua responsabilidade para 3 de seus filhos, argumenta Leite. Antes da leitura do parecer, o advogado da deputada, Jader da Silveira Marques, disse que as provas contra Flor de Lis são frágeis e ressaltou que ela não foi condenada pela Justiça. Não cancelem a vontade do povo, foram quase 200 mil pessoas que disseram que ela deveria ser deputada federal, disse. É absurdo imaginar que, com essas conclusões, os senhores possam expulsar Flor de Lis dessa casa. Deixem o júri julgar, completou.
Após a sessão do conselho, Flor de Lis falou com a imprensa e negou novamente ter tido participação no crime. A minha inocência será provada pelos meus advogados e vocês terão provas suficientes da minha inocência, disse. Eu não cometi nenhum ato criminoso, eu não mandei matar meu marido, que era a pessoa mais importante da minha vida, e mais importante também nos projetos que eu tinha de vida. Ele sempre fazia parte de tudo comigo. Nós éramos muito mais que marido e mulher, nós éramos parceiros em tudo, e eu jamais faria tal coisa. Até hoje, 22 relatórios com pedido de cassação foram aprovados no Conselho de Ética, mas somente 7 foram referendados pelo plenário da Casa. São eles. Outros 10 deputados que tiveram a perda de mandato aprovada no Conselho de Ética foram salvos no plenário da Câmara. Outros 5 processos em que o colegiado tinha aprovado parecer a favor da cassação de mandato nem chegaram a ser analisados pelo plenário.